Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é a história, podemos dizer assim, do navio Pérola Negra. Não sei se eu posso chamar isso de novo quadro do canal, mas muitos inscritos já haviam pedido para eu falar sobre um navio, sobre outro navio, sobre outro navio. Então eu decidi fazer uma contextualização histórica do navio e apontar algumas coisas que talvez alguns não saibam tanto quanto outros sobre esses navios. E é claro, o queridinho, querendo ou não, de muitos de nós, fãs de Piratas do Caribe, é o tão amado e veloz Pérola Negra. Então, o assunto do vídeo de hoje é o navio Pérola Negra. E, para que o vídeo não fique tão longo, não é mesmo? Abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Para você que não sabe, o navio Pérola Negra, ele não se chamava Pérola Negra no início. No início do início, nós podemos dizer que o navio Pérola Negra se chamava Rapariga Má. Mas Michael, por que Rapariga Má? Se você assistiu o vídeo de aniversário do canal que conta a história do Capitão Jack Sparrow, você sabe o porquê. Mas se você não assistiu, vou fazer um resumo bem rápido. O navio Rapariga Má, ou Wicked Wench, ou Piranha Perversa, mas eu sempre preferi Rapariga Má, era um navio da Companhia das Índias Orientais. Ele era do Cutler Beckett, e o Cutler Beckett tinha este navio, junto com tantos outros, guardados em Calabar, um local onde a Companhia das Índias Orientais ficava fixa, era o ponto principal, era o porto principal da Companhia das Índias Orientais. Assim que o Jack salvou alguns homens de um fim tão próximo quanto do capitão de um navio que o Jack estava servindo naquela época, ou melhor dizendo, o Jack salvou os tripulantes de uma situação, e aí quando ele chegou em Calabar, ele foi chamado pelo Mercer, e o Mercer falou que o Cutler Beckett queria falar com ele. O Cutler Beckett disse que reconheceu que o Jack tinha um certo pulso diferente e que ele deveria ser capitão de um navio. Ele deu duas opções. O Rapariga Má era um navio que carregava pólvora, carregava alimentos para as colônias da Companhia das Índias Orientais. E também existia um outro navio, que estava livre naquele momento, que era um navio que carregava escravos. O Jack não gostava da ideia de escravos e por isso escolheu um navio de especiarias, um navio de carregar objetos, carregar produtos. Aconteceu uma aventura, o Jack acabou fazendo algo que o Cutler Beckett não gostou. Se você quer saber, clica aqui no card e vai lá assistir o vídeo de aniversário do canal. Mas, no fim das contas, o Cutler Beckett mandou que o Rapariga Má fosse ateado fogo. Enquanto o Jack estava no navio preso onde o Cutler Beckett estava, lá longe ele podia ver o Rapariga Má pegando fogo. E logo depois que pegou fogo, o navio desceu para as profundezas. O Jack tentou resgatar o navio e naquele momento ele acabou invocando o espírito de Davy Jones. Davy Jones chegou para o garoto e percebeu que a alma dele valia uma boa quantia de almas, podemos dizer assim. Então o Jack fez um pacto com o Davy Jones. Se o Davy Jones trouxesse o Rapariga Má de volta, ele serviria no navio do Davy Jones por 100 anos. Só que quando o Davy Jones aceitou e trouxe o navio de volta, ele não podia alterar muitas coisas no navio. E por isso o navio voltou como estava antes de afundar, daquela forma cinzenta, daquela forma preta. E por isso o navio veio todo preto. E aí o Jack, vendo aquilo ali, ele pensou, tá, pera, mas ainda é o meu querido, ainda é o meu navio. Mas já que agora é meu, eu posso botar o nome que eu quiser. O Jack recrutou uma tripulação e numa das primeiras viagens com o navio, ele rebatizou o navio de Pérola Negra. O tempo foi passando e o Barbossa, que nós conhecemos no filme, acabou se juntando à tripulação do Jack. Ele bolou um motim, ele deixou o Jack para morrer numa ilha e saiu em busca do tesouro de Cortês que o Jack havia falado durante algumas viagens com o Pérola Negra. O Barbossa pegou o Pérola Negra e utilizou como se fosse a grande ferramenta dele. Só que assim que ele pegou o tesouro azteca amaldiçoado, a maldição do tesouro azteca não caiu só sobre ele, mas caiu sobre o primeiro navio que ele tinha naquele momento, no caso, o Pérola Negra. E assim o Pérola Negra adquiriu para si também a maldição do tesouro azteca. Por mais que não tenha sangue, por mais que não tenha nada a ver com a situação, o navio ficou também com a maldição. Sendo que, quando a luz da lua batia, nós podíamos ver os furos nas velas e toda a situação que o navio ficava, como se fosse um navio morto-vivo. Com aquele navio, Barbossa saqueou cidades por anos. E foi saqueando e trazendo uma certa fama para aquele navio, uma fama terrível, a fama do Pérola Negra. O navio é utilizado para saquear Port Royal,
vai para a Isla de Muerta para tentar acabar com a maldição, mas acaba não conseguindo acabar com a maldição porque a pessoa que está se dizendo ser uma Turner não é uma Turner. No caso, a Elizabeth Swann, que se identificou como Elizabeth Turner. Neste momento, após a saída da Isla de Muerta, o Pérola Negra vai atrás da sua primeira batalha navio a navio, que nós podemos ver em Piratas do Caribe, que é o Pérola Negra versus o Interceptor, o segundo navio mais rápido nos mares do Caribe, visto que o Pérola Negra era considerado o primeiro, isso a favor do vento. O Pérola Negra até faz uma certa destruição com o Interceptor, mas o que acaba com o navio mesmo são os barris de pólvora que são ateados fogo e BUM! Já era. Pelo resto de Piratas do Caribe 1, nós vemos que a tripulação do Pérola Negra continua com o navio até que a maldição seja quebrada. Na verdade, quase até o fim da maldição, porque pouco antes da maldição acabar, os tripulantes do Interceptor, que estavam como prisioneiros nas jaulas, nas celas do Pérola Negra, acabam se libertando com a ajuda da Elizabeth e tomam o Pérola Negra para si. Então, naquele momento eles veem tanto o navio que estava caindo aos pedaços, podemos dizer assim, as velas, daquela forma, do nada se reconstituir. Uma coisa que não é mostrada no filme, mas talvez fosse uma imagem bem legal de se ver. No fim de Piratas do Caribe 1, o Pérola Negra é utilizado para resgatar o Jack em Port Royal, de certa forma, e o Jack capitaneia o Pérola Negra por mais aproximadamente 3 a 4 anos. Por que 3 a 4 anos? Porque ao fim de 13 anos o David Jones vinha cobrar a sua dívida. E o Jack estava preocupado e dessa forma ele foi atrás de conseguir algo que fizesse com que esse acordo acabasse. A ideia do Jack não dá muito certo e ele tem que utilizar o Pérola Negra para ir atrás do coração de David Jones. Mas no fim de tudo isso, o Pérola Negra apenas acaba se envolvendo em batalhas contra o Holandês Voador, consegue fugir do Holandês Voador, por mais que o Holandês Voador seja o navio mais rápido do Caribe contra o vento. Então o Pérola Negra, ou as tripulantes do Pérola Negra aproveitam isso e vão a favor do vento. E aí deixam o Holandês Voador para trás. E lá na frente, o Pérola Negra é atacado pelo Kraken. O navio é totalmente puxado para as profundezas esmagadoras, e dessa vez, em vez de descansar no fundo do mar, o navio vai para o baú de David Jones, onde ele só é resgatado em Piratas do Caribe 3. Em Piratas do Caribe 3 nós vemos que o navio conseguiu sobreviver ao ataque do Kraken, conseguiu sobreviver às profundezas esmagadoras da água, e assim voltou para o mundo normal, e eu vou explicar essa de mundo normal daqui a alguns vídeos. Ele conseguiu voltar para o mundo normal e ser utilizado na batalha final contra o Holandês Voador. Na batalha final, o navio quase caiu dentro do redemoinho quando tudo aquilo estava acontecendo. Mas, por sorte, o Barbossa conseguiu trazer o navio de volta e resgatou. Mas mais uma vez, o navio foi levado pelo Barbossa no fim de Piratas do Caribe 3 e o Barbossa acabou se encrencando porque durante o seu saque, suas voltas, o Pérola Negra foi aprisionado em uma garrafa. O único navio que nós vimos que conseguiu ir para a garrafa, e depois em Piratas do Caribe 5 foi o único navio que saiu da garrafa. Todos aqueles navios que estavam junto em Piratas do Caribe 4 nós não vimos o que aconteceu. Simplesmente eles desapareceram. Eu ainda quero saber o que aconteceu. Mas o Pérola Negra foi o único navio, ao que tudo indica, que conseguiu ir para a garrafa e sair da garrafa totalmente ileso. E no fim de Piratas do Caribe 5 nós vimos que o Jack, assumindo novamente o posto de capitão do Pérola Negra, capitaneia o Pérola Negra para o seu amado horizonte. Agora, antes de acabar o vídeo, alguns fatos interessantes que talvez apareceram durante o vídeo, mas que agora vão ter um foco um pouco diferente. O navio Pérola Negra ele tem aproximadamente 165 pés de comprimento. Não é o maior navio da saga, nem de longe, mas é um navio consideravelmente grande. Ele não é um navio que aposta mais em quantidade de canhões e tudo mais, mas mesmo assim ele ainda possui 38 canhões, o que para a época, por mais que não fosse um gigantesco número, era um número consideravelmente grande, dependendo da quantidade de pessoas que existiam em cada navio. Aproveitando isso, uma coisa que é trazida em Piratas do Caribe 2 e que meio que é esquecido, é que o Pérola Negra ele consegue ser comandado por no mínimo 6 tripulantes. O número mínimo de pessoas no navio deve ser 6 para que o navio consiga fazer suas viagens, mas não é dito qual é o número máximo que o navio consegue abrigar durante uma batalha ou durante uma viagem. A imagem de proa ou a carranca, ela é utilizada normalmente para que criaturas do mar não se aproximem, para que o navio não sofra com o azar do mar, mas ela não adiantou contra o Kraken, não é mesmo? Por mais que existisse a imagem que o David Jones deu para o Pérola Negra, que foi
mulher anjo com o pássaro na mão, não adiantou para que o Pérola Negra não fosse atacado pelo Kraken. E essa foi a história do navio Pérola Negra, um resumo do que nós podemos ver em Piratas do Caribe. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários e sugira qual vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo navio, certo? E até o próximo dia que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, sobre a quantidade de navios que existem, sobre o próprio navio, sobre a história do navio, sobre como o navio foi utilizado, sobre quem capitaneou aquele navio ou sobre qualquer outro assunto próximo. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Ah, isso aqui, se você não percebeu, foi presente de inscrito que eu resolvi deixar aqui no cenário pro vídeo de hoje. Tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.